Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês uma série de informações sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre as declarações de Gabriel Barbosa depois do jogo, de uma declaração do Tite que vai de encontro a uma situação que o Tite solicitou ao Flamengo de contratação. O Flamengo entrega ao Tite neste domingo um reforço que o Tite pediu para enxertar no Flamengo, para ajudar no Flamengo no restante da temporada. Quero mostrar quem é esse reforço, quantos jogos tem, como pode ajudar o Flamengo no restante da temporada, e quero falar também das negociações do Flamengo para ceder o menino Matheus Gonçalves ao Bragantino e por que o Flamengo aceita essa negociação nesse momento. Portanto, fiquem até o final do vídeo para não perder absolutamente nada de tudo que eu tenho para falar sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Aproveita já no início do vídeo, verifica se você é inscrito aqui no nosso canal. Se não for, aproveita para se inscrever agora e se já for, recomenda o nosso canal para os seus amigos, para as suas amigas rubro-negras, para que eles possam vir até aqui, ver os nossos vídeos, gostar e quem sabe se inscreverem e permanecerem conosco. Tenham todos vocês um excelente domingo e vamos agora às principais notícias do Mengão queridão. Vamos lá então, nação, vamos começar então pelas declarações do Gabriel Barbosa, o Gabigol, tá? O Gabigol ontem foi importante para o Flamengo, entrou muito bem no transcorrer da partida, chegando a marcar o gol que deu a vitória ao Flamengo em cima do Criciúma. Um jogo apertado, difícil, que eu já comentei sobre ele lá no nosso canal Central do Fla logo cedo, tá? O Gabriel falou o seguinte sobre a sua situação dentro do Flamengo. A minha vontade todo mundo sabem. Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de maneira boa, na minha opinião, com um ídolo. Tudo pode acontecer. Vou tentar me dedicar ao máximo nos treinos. Vou tentar voltar a ter minutos. Na minha confiança em mim é muito grande. Eu sei o que posso fazer. Eu achei essa declaração aí bem chamativa, porque ele mesmo se coloca na condição de ídolo do Flamengo, né? Eu, por exemplo, desconheço uma vez que o Zico se considerou ídolo, Leandro se considerou ídolo, Júnior se considerou ídolo em uma declaração para algum lugar. Isso mostra que o Gabriel é um cara muito dono de si e que sabe o que precisa ser feito para conseguir voltar a ser titular da equipe rubro-negra. Ontem, contra o Criciúma, ele jogou 13 minutos, marcou um gol, teve 3 finalizações, sendo que 2 foi no gol, uma foi para fora. Ele acertou todos os 6 passes que ele deu. Teve uma perda de bola, 10 ações com a bola, não conseguiu dar nenhum drible certo, também não tentou nenhum, tentou um cruzamento e errou. Esses foram os bons números do Gabriel contra a equipe do Criciúma. Eu não tenho dúvidas que daqui até o final do ano o Gabriel vai ser útil sim, como foi ontem, batendo o pênalti que nos deu a vitória em cima do Criciúma. Mas conseguir tomar a posição titular do Pedro, ou do Gerson, ou do Luiz Araújo, ou do Everton Cebolinha, para mim parece totalmente fora de cogitação. A declaração chama atenção porque o Gabriel ainda guarda uma certa mágoa da diretoria rubro-negra. E a diretoria rubro-negra, por outro lado também, parece guardar uma certa mágoa do Gabriel, porque nas últimas postagens do Flamengo sobre eventos, história, qualquer coisa que diga respeito ao histórico do clube, não colocam a imagem do Gabriel Barbosa. Nessa sexta-feira mesmo, o Flamengo fez uma postagem onde constava vários ídolos do Flamengo, menos o Gabriel Barbosa. Não constavam muitos, mas o Gabriel, por ser desta geração, e tinha na imagem Gerson, Arrascaeta, Pedro, não constar o Gabriel, mostra que o Flamengo já começa a se preparar para desassociar sua imagem do jogador que dificilmente permanecerá na equipe para a temporada 2025. Precisaria de uma virada meteórica na situação para que o Gabriel permanecesse, até porque ele é tido por Rodolfo Landim como uma grande decepção de comportamento dentro do Flamengo desde que Landim assumiu. Para vocês, as recentes atuações do Gabriel, que não pode mais se transferir para nenhum outro clube em 2024, que fez o 7º jogo ontem, fazem com que o Flamengo tenha que dar a ele um contrato para o próximo ano? Ou nada mudou na sua opinião e você continua achando que o Gabriel e Flamengo não merecem ter este casamento renovado por mais um tempo? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber se a opinião de vocês mudou ou não com relação ao Gabriel Barbosa. E vale lembrar que eu ainda quero contar para vocês sobre as articulações do Flamengo
do porquê que o Flamengo quer vender o Matheus Gonçalves agora e não queria antes. Fica até o final do vídeo para você entender que isso daí vai dar pano para manga, tá? Bom, falando ainda em declarações, o técnico Tite deu essa declaração aqui ontem depois do jogo. Eu sou um técnico de futebol formado em educação física, ex-atleta, que parou com 27 anos, que deve ter mais de 2.000 palestras, 1.300 jogos e que fala a verdade. O mesmo que a gente conversa com a direção. É a mesma conversa que tem. Às vezes não com vocês. Eu omito, não minto para vocês. Tem coisas que eu não quero colocar para vocês. Totalmente certo. Com a relação de não ter que passar tudo para a imprensa. E não tem mesmo não. Até porque se ele passa tudo para a imprensa, o Flamengo acaba perdendo o elemento surpresa. Muitas coisas internas podem gerar críticas, podem gerar desconforto entre os jogadores. Roupa suja se lava em casa. E isso ele tá certo. O Tite pelo Flamengo tem 52 jogos, 33 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 69% de aproveitamento, o que o coloca entre os 3 melhores treinadores da gestão Rodolfo Landim, perdendo apenas para Jorge Jesus e Renato Gaúcho, com aproveitamentos melhores aos dele. 90 gols marcados, 34 gols sofridos, uma média de 2,10 pontos conquistados por jogo. E aí eu quero acrescentar uma média aqui de última hora. São 34 gols sofridos em 52 jogos, o que dá uma média de 0,65 gols sofridos por jogo, menos de 1 gol sofrido por jogo. Um técnico com toda essa bagagem que ele mesmo coloca no balãozinho dele ali acima, precisou pedir ao Flamengo ajuda para poder montar o sistema defensivo. É isso mesmo, nação. O corpo técnico do Tite tem o próprio Tite, o filho do Tite, o Matheus Batti, e Kleber Xavier, São os 3 que trabalham no corpo técnico do Tite. O filho dele é responsável por bolas paradas, ofensivas e defensivas, por jogadas ensaiadas, e o Kleber Xavier é o responsável por montar a parte defensiva, que o técnico Tite não está satisfeito. Mesmo ele tendo tudo isso de experiência, mais de 2.000 palestras, 1.300 jogos, ele ainda assim precisou recorrer ao Flamengo para a contratação de um profissional para ajudá-lo a montar a defesa do Flamengo. Alguns podem ver isso como uma boa situação, outros podem ver como uma incompetência descomunal. No futebol americano, é normal a gente ter um treinador de defesa e um treinador da equipe como um todo. Mas o técnico Tite vai para o seu 4º auxiliar técnico, né? 3º auxiliar técnico. Contei com o próprio técnico, né? Kleber Xavier, Matheus Batti e agora Vinícius Bergantin serão agora os auxiliares técnicos de Tite no Flamengo. Mas quem é Vinícius Bergantin? Vinícius Bergantin é o ex-técnico da Ferroviária, porque agora ele vai se apresentar ao Flamengo. Ele tem 43 anos, chegou na Ferroviária no dia 30 de janeiro deste ano e estava jogando a Série C do Brasileirão com a equipe paulista. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C foram 14 jogos, 7 vitórias, 7 empates. É a única equipe invicta nas 4 divisões do Campeonato Brasileiro, Série A, B, C e D. 66% de aproveitamento, portanto um aproveitamento abaixo do aproveitamento do técnico Tite pelo Mengão Queridão. 15 gols marcados, 5 gols sofridos. As 2 últimas estatísticas que constam aqui do ladinho é que fizeram o Tite chamá-lo para auxiliá-lo no Flamengo. 5 gols sofridos, melhor defesa dos 3 campeonatos brasileiros. Nenhum time sofreu menos gols na Série A, B e C do que o time da Ferroviária. Mas, na Série D, nós temos o Nova Iguaçu, com números inferiores de gols sofridos do que a Ferroviária. Pela lógica, então, não deveria ter sido contratado o técnico do Nova Iguaçu, que é aquele treinador que o Tite entregou a medalha de campeão carioca para ele? Bom, o que de fato me chama a atenção é um treinador com tanta bagagem igual a do Tite precisar recorrer a um profissional da Série C do Campeonato Brasileiro para conseguir resolver o problema de um sistema defensivo que tem
Eric Pulgar, jogador da seleção chilena, Ayrton Lucas, várias vezes convocado para a seleção brasileira, inclusive pelo próprio Tite, Davi Luiz, multicampeão na Europa por Chelsea, Paris Saint-Germain, também serviu a seleção brasileira por longos anos, Fabrício Bruno, recém-convocado para a seleção brasileira, o Wesley, um menino que está começando agora e aí não tem o que se discutir, mas tem um Varela, que é convocado diversas vezes por uma das melhores seleções do mundo, que é a seleção uruguaia. Tem o Matias Vinha também no lado esquerdo ali, sempre convocado e titular da seleção uruguaia. Tem ainda Léo Pereira, um excelente zagueiro. Conta com Agustín Rossi, um dos melhores, se não o melhor goleiro sul-americano da atualidade, maior pegador de pênaltis do mundo na atualidade e que já serviu a seleção argentina por muitas e muitas vezes. Com todos esses jogadores, o Tite precisou recorrer a um treinador de Série C para ajudá-lo na montagem de um sistema defensivo forte. Me parece estranho. E outra, se a moda pega, daqui a pouquinho a gente vai ter comissões técnicas mais inchadas. Não deveria ser obrigação do técnico Tite mexer no esquema defensivo do Flamengo, não deveria ele conhecer caminhos suficientes para poder trabalhar com o sistema defensivo do Flamengo? É uma novidade que pode dar muito certo. Eu não sou contra novidades, eu não acho errado o Tite se ver sem condições de resolver um problema e chamar um auxiliar para ajudá-lo, não vejo problema nenhum nisso, só acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não inflar uma folha salarial de uma comissão técnica que para mim já é bem grande. E outra, existiria talvez um nepotismo aí? Será que o Matheus Batti é mesmo o homem certo para estar ali no Flamengo? Porque o Tite não pretende remover ninguém da sua comissão técnica. Ele vai apenas acrescentar mais um. Não vai inflar, não teríamos aí mais jogadores do que o necessário, mais treinadores do que o necessário? Alguém não ficaria sem função? Kleber Xavier não ficaria escanteado, uma vez que é ele quem cuida do sistema defensivo, que segundo o Tite não está dando certo? Não deveria ser demitido o Cleiton para o Vinícius Bergantin assumir? E outra, um profissional da Série C pode mesmo ser o profissional ideal para assumir uma equipe do tamanho do Flamengo com jogadores tão capacitados quanto esses que eu acabei de citar para vocês agora? Coloque nos comentários aí o que vocês pensam sobre essa situação envolvendo o técnico Tite, que eu estou curiosíssimo para saber a sua opinião. Você é a favor? Você é contra? Vai inchar demais a comissão técnica? Alguém deveria ser demitido? Não deveria? Comenta, gente, porque é uma situação tão inusitada que eu preciso da sua opinião para determinar um caminho de raciocínio também, entenderam? Bom, agora se tem uma coisa que eu não abro mão jamais é de recomendar a Mais Ágil para vocês. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS e eu falo isso com muita alegria porque vários inscritos dos nossos canais que têm utilizado a Mais Ágil têm me mandado mensagens satisfeitíssimos sobre como a Mais Ágil os tem ajudado. Seu FGTS está lá paradinho para você mesmo utilizar a hora que você quiser, só que é muito difícil você conseguir acesso a ele. E a Mais Ágil facilita demais isso para você, dando tudo certinho, de 2 a 10 horas a Mais Ágil resolve o seu problema. E aí você fica com aquela grana para sair daquela dívida, para poder investir, para poder fazer o que você quiser, tá ligado? E esse mês, se você falar que você chegou até a Mais Ágil pelo Resenha Rubro Negro ou pelo Central do Fla, você ainda vai concorrer a um manto sagrado no sorteio que os caras estão fazendo. Ó, mamão com açúcar, alegria total pra você, torcedor rubro-negro dos nossos canais. Então, clica no link que tá na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Bom, voltando a falar sobre o Mengão queridão aqui, agora eu quero falar sobre o Matheus Gonçalves, tá, pessoal? A parada é a seguinte. O Flamengo negociava com o Zenit pelo Claudinho. O Zenit pediu 2 situações para o Flamengo. Primeira, Flamengo, me dá prioridade de compra no Lohan. Já expliquei isso para vocês. Flamengo, beleza, te dou prioridade sim. A prioridade não quer dizer que o Flamengo tem que ceder o Lohan para o Zenit, não. Quer dizer o seguinte, se o Real Madrid vier com uma proposta para a contratação do Lohan, o Flamengo tem que avisar o Zenit, olha, o Real Madrid ofereceu X,
o Zenit precisa oferecer X também para ter a prioridade de comprar o jogador, desde que o jogador queira ir para o Zenit, que a opinião final é do jogador. Se o jogador fala assim, não, eu quero ir para o Real Madrid, não tem o que o Zenit fazer. É a opinião do jogador que conta, mas a obrigação do Flamengo é comunicar o Zenit para o Zenit poder ir lá tentar seduzir o jogador de alguma maneira. Pronto. Dito isso, as negociações não avançaram tanto porque ficou faltando a questão da forma de pagamento. A situação é a seguinte, ou são 20 milhões de euros, e aí o Zenit trabalha com a forma de pagamento que o Flamengo quer, ou são 18 milhões de euros, e aí o Flamengo trabalha com a forma de pagamento que o Zenit quer. Como o Flamengo não está tendo grana para poder completar, para chegar nos 20 milhões de euros, o Flamengo se vê então com uma outra situação. O Zenit disse o seguinte, tudo bem, já conseguimos a prioridade de compra aqui do Lohan. Envolva o Matheus Gonçalves na negociação e esse valor vai cair bastante, a gente faz da forma de pagamento que você quer e aí a gente segue. Só que seria aí, o Flamengo teria que ceder todos os direitos federativos que detém para o clube russo, e isso o Flamengo não quer. Como o Marcos Antônio foi um grande fracasso da diretoria rubro-negra e como esse fracasso nessa janela de transferências está impedindo o crescimento do Rodrigo Dunches Abranches para as eleições no final do ano, porque nesse exato momento, toda vez que o Landim vai conversar com um grupo político do Flamengo sobre o Rodrigo Dunches, tentando angariar votos para ele é questionado sobre as barbaridades que vem acontecendo aí no mercado da bola nessa janela e ele não consegue fazer o papel de ajudar a fazer o seu sucessor. Então, para evitar um desastre ainda maior nas eleições no final do ano, o Flamengo agora não vai incluir o Matheus Gonçalves nas negociações com o Zenit, porque senão perderia todos os direitos federativos do atleta para o clube russo, mas está disposto a vendê-lo para o Bragantino, porque aí o Flamengo manteria parte dos direitos federativos do atleta e ainda conseguiria o dinheiro para incrementar na proposta do Zenit para trazer o Claudinho a qualquer custo. Conseguiram entender? Que o Flamengo bota o Matheus Gonçalves na negociação com os russos, o Flamengo perde todos os direitos federativos. Com o Bragantino, o Flamengo está pedindo 6 milhões de euros por parte dos direitos federativos do atleta e ainda vai ficar com uma boa parte dos direitos federativos do Matheus Gonçalves. Numa futura venda, o Flamengo ganharia mais dinheiro ainda pelo jogador. Essa estratégia é mais inteligente do que ceder o Matheus Gonçalves para o Zenit. E aí eu acho que o Flamengo age certo, mas eu quero a sua opinião. A estratégia agora é: pega os 6 milhões que o Bragantino vai pagar por parte dos direitos federativos do atleta e investe no Claudinho. Aí o Flamengo, que já tinha parte dessa grana, consegue a outra parte da grana e resolve o problema trazendo o Claudinho para cá, apaga da memória dos associados que voltam um eventual fracasso em cima de uma contratação e resolve, teoricamente, o problema do substituto do Arrascaeta. Daí eu pergunto para vocês, é uma tática correta? Nos 45 minutos do segundo tempo, o Flamengo conseguiu pensar de forma inteligente para ter o jogador? E será que o Flamengo, com esse acréscimo de dinheiro, vai conseguir negociar com os russos que fazem o Flamengo de chacota, que já tiram o Flamengo de chacota por causa dos erros que o Marcos Braz vem cometendo? Marcos Braz conseguiu, numa janela só, virar chacota na Rússia e na Itália. Será que eles ainda vão conseguir negociar com o Claudinho? Mas coloca aí nos comentários, sem maledicências. Foi uma estratégia correta do Flamengo? Sim ou não? Essas eram as notícias que eu tinha para trazer agora para vocês. Comenta pra caraca, recomendem o nosso canal, por favor, é domingo, você tá aí à toa em casa. Aproveita para falar pros seus amigos virem se inscrever aqui no Resenha, no Central do Fla. A gente tá aqui suando, ralando para levar para vocês todas as informações do Mengão Queridão, quentinhas na ponta da língua. Além do que, tem a nossa coluna lá no Jornal O Dia, onde eu já escrevi hoje e recomendo que vocês deem uma olhadinha lá também. Valeu? Tamo juntos, obrigado por tudo, curta, comenta, compartilha, recomenda, se inscreva no nosso canal, tenha um excelente domingo, bom descanso, fiquem com Deus, saudações rubro-negra!